E nós estamos atravessando um momento peculiar da história humana. Estamos atravessando tempos difíceis. Quando a pandemia iniciou-se, o que já éramos alertados como profissionais da saúde é que deveríamos nos preparar para a segunda pandemia que viria, que era a pandemia da doença mental. O Conselho Federal de Psicologia no Brasil fala para os psicólogos: estejam melhor preparados para o que virá. O estudo publicado há menos de um mês, um trabalho que começou, uma pesquisa que se inicia antes da pandemia, para ver qual era a condição emocional, mental de jovens universitários em alguns países do mundo, como Espanha, Alemanha, China, Inglaterra, Canadá. Indicava que os jovens universitários estavam apresentando sintomas de depressão, mas a porcentagem era de aproximadamente 15% destes jovens universitários apresentando sintomas de depressão. Este trabalho, então, percebe-se que a condição mudaria com a pandemia. Permite-se continuar esta pesquisa e o resultado final saiu agora, em maio. E neste resultado indica-se que não são mais 15% dos universitários nestes países que apresentam sintomas de depressão. Já são 75%. Queridos, é momento de olharmos principalmente como anda a nossa vida espiritual. Nós temos passado por dias difíceis, desafiadores, mas precisamos, diante de todas estas circunstâncias, entender que precisamos cada vez mais de um Deus que conduza as nossas vidas, que conduza a nossa travessia. Estamos numa grande travessia, queridos. As travessias fizeram parte da história da humanidade desde que o pecado entrou neste mundo. E eu quero neste momento me atentar a duas travessias que têm as suas contradições ou seus pontos opostos, mas também têm as suas semelhanças. Mas sobretudo, levar-nos a entender o quanto precisamos de Deus para cada ponto nesta caminhada. O último sermão que fiz aqui foi online. E nele tratei sobre como Deus precisa não apenas andar conosco durante o deserto, mas que Ele precisa liderar a nossa caminhada. E nesta manhã, eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro texto da primeira caminhada que nós vamos analisar nesta manhã, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, dos versículos 21 a 25, nos diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno afastou as águas com um fortíssimo vento oriental, que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se transformou em estrada depois que as águas foram divididas. Os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. Depois foi a vez dos egípcios, que empreenderam uma corrida desenfreada pelo meio do mar, com todos os cavalos, carruagens e condutores do faraó. Já era fim da madrugada, e da coluna de fogo e de nuvem, o Eterno semeou o pânico no meio do exército egípcio, travando as rodas das carruagens, que ficaram atoladas. Essa é a primeira caminhada, a primeira travessia que nós vamos conversar nesta manhã. O povo saíra do Egito, libertando-se do inimigo, aqueles que os haviam escravizado por 400 anos. Deus agora diz: chegou.
É tempo da libertação. Saiam do Egito e vão começar a fazer a grande caminhada até a terra prometida, que fora prometida para os seus antepassados. Chegou o tempo de atravessar este deserto para que vocês cheguem na terra de Canaã. Ali então eles começam uma caminhada. Depois de 10 pragas, chegam diante do mar vermelho e se deparam com um mar impossível de ser atravessado. Deus então vai soprar um vento durante toda a noite, e pela manhã eles fazem aquela travessia. Eles estavam naquele momento deixando o Egito, início da caminhada, deixando para trás o inimigo, a escravidão, fugindo dos seus algozes. Mas aí nós temos uma outra caminhada que se encontra no livro de Josué, no capítulo 3, Josué, capítulo 3, versículos 15 e 16. Todos encontraram? As águas foram represadas na direção de Ada, perto de Zaretã. O rio secou até o mar de Arabá, o mar salgado. Então o povo atravessou o Jordão, perto de Jericó. 2 travessias, uma no começo da jornada, da caminhada, e a outra no final dessa caminhada. Primeiro saindo do Egito e a outra entrando na terra prometida. Uma fugindo dos seus inimigos e o outro indo ao encontro dos inimigos. Quando eles saem do Egito, eles estão fugindo de Faraó e todo o seu exército. Mas agora, quando eles vão entrar, atravessando agora o Rio Jordão, eles estão indo em direção ao seu inimigo. Aquele povo feroz. Um povo que era tão mau que oferecia os seus filhos ao Deus daquela terra. Uma coisa nós precisamos entender de uma vez por todas. Enquanto estivermos aqui, estaremos atravessando alguma coisa. Estaremos enfrentando alguma situação. Enquanto estivermos aqui, seremos alcançados por batalhas, porque elas são constantes. Saindo do Egito, agora vão entrar em Jericó, todas elas marcadas por travessias, mas todas elas com a presença de Deus. Um Deus atuando, fazendo milagres. É um Deus que não apenas derrama as 10 pragas sobre o Egito, mas faz com que as carruagens de Faraó se atolem no meio do Mar Vermelho. É um Deus que mantém a sua coluna de fogo e a sua nuvem, enquanto eles estão saindo do Egito. Sim, no início da caminhada já existia ali a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Nós já encontramos essa coluna, olha, no primeiro dia da caminhada, mostrando que Deus estaria com eles. Mas quando nós encontramos ali já no Jericó, quando eles chegam em Jericó, eles já não têm mais a coluna de fogo e nem a nuvem, porque elas não eram mais necessárias. Deus sabe o que nos dá no tempo oportuno. Ele sabe qual é a nossa necessidade para cada circunstância. Mas algo é certo: Ele sempre estará conosco. É o Deus que não perde o controle, mesmo no meio do caos que estamos vivendo. Mas o que nós estamos enxergando? Não sei em que ponto da jornada você está. Eu não sei se este período da sua vida, se neste período você se encontra no início da jornada, ou já vislumbrando a entrada na terra prometida. Mas uma coisa é certa: a vida será feita de batalhas constantes. As batalhas podem ser antes ou depois do cumprimento da promessa. Quando eles estão no Egito, quando eles saem daquela terra, está no início de uma jornada, baseados na promessa. Mas agora, quando eles vislumbram as muralhas de Jericó que precisam ser derrubadas,
Eles estão já entrando no descanso prometido, naquela terra que mana leite e mel. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que um Deus que cuida de nós, mesmo em meio a uma circunstância em que vivemos, onde o pecado excedeu na sua maldade, temos um Deus que nos faz enxergar bênçãos mesmo no meio de tanta provação. Estou dizendo de um olhar que precisamos treinar para enxergar aquilo que Deus quer que enxerguemos. Onde estamos repousando os nossos olhares? O que os seus olhos estão enxergando, armazenando de informação para, quando necessário, aplicá-las na sua vida? E por hoje é só. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar, considere se inscrever no canal. E para mais informações sobre a doutora Rosana, vou deixar aqui na descrição os links dos seus canais.